Ji-eun tropeçava pelas ruas estreitas de Gangnam, o sol poente tingindo os arranha-céus de laranja, enquanto o peso da fantasia de ursinho a fazia suar em bicas. Ela havia aceitado o emprego temporário como mascote em uma festa infantil no bairro chique só porque precisava do dinheiro. Aluguel atrasado, mãe doente em casa e uma geladeira que ecoava de vazio. Aos 24 anos, Ji-eun era só mais uma garota comum em Seul, limpando mesas em cafés durante o dia e sonhando com uma vida que não cheirasse a derrota. Mas ali estava ela, enfiada em um traje felpudo marrom, com orelhas caídas e uma cauda ridícula balançando atrás, pronta para assustar as crianças em um evento beneficente de última hora. O local era um salão luxuoso, escondido atrás de um clube noturno, daqueles que os ricos frequentam para esquecer que o mundo tem problemas. Ji-eun ajustou a cabeça da fantasia, o calor abafado fazendo seu rosto corar sob a máscara. Vai ser fácil, pensara ela ao aceitar. Só pular de trás de uma cortina e fingir ser um urso bravo. As crianças vão rir e eu ganho 50.000 won. Mas o que ela não sabia era que o evento não era só para crianças. Era uma fachada, um disfarce para uma reunião de negócios sombrios, organizada por ninguém menos que Kang Tae-woo, o temido chefe da máfia coreana que controlava as sombras de Seul. Tae-woo, com seus 32 anos de poder implacável, estava encostado em uma parede de vidro fumê, fumando um cigarro fino, enquanto seus homens discutiam detalhes de um carregamento ilegal de eletrônicos contrabandeados. Alto, com ombros largos sob o terno preto impecável, ele exalava uma frieza que fazia até os rivais tremerem. Seus olhos escuros, afiados como lâminas, varriam o salão, sempre alertas para traições. A máfia coreana não perdoava erros, e Tae-woo havia subido ao topo, esmagando quem ousasse desafiá-lo. Mas naquela noite, ele só queria que a reunião acabasse rápido para voltar ao seu império de cassinos e dívidas. Ji-eun, ofegante dentro da fantasia, espiou pela cortina improvisada. Viu um grupo de homens sérios, mas achou que eram pais ricos ou animadores. Hora do show, murmurou ela para si mesma, engolindo o nervosismo. Com um grito abafado pela máscara, grrr! Ela pulou para fora, braços erguidos como patas, tentando parecer feroz. Mas o salto foi desajeitado, o piso escorregadio atraiu, e ela escorregou, caindo de cara no chão bem aos pés de Tae-woo. O silêncio caiu como uma guilhotina. Os homens de Tae-woo sacaram armas em reflexo, mas ele ergueu a mão paralisando todos. Ji-eun, mortificada, tentou se levantar, mas a cabeça da fantasia escorregou, revelando seu rosto suado, cabelos desgrenhados colados na testa e olhos arregalados de pânico. Eu sou o urso da festa, gaguejou ela, voz trêmula, enquanto se arrastava para trás. Desculpa, pensei que era hora de assustar as crianças. Não atirem, por favor. Tae-woo a encarou, o cigarro pausado a meio caminho da boca. Em vez de raiva, algo estranho aconteceu. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo, quase imperceptível, o primeiro em meses. Aquela garota desajeitada, com bochechas rosadas e um olhar que misturava terror e teimosia, era o oposto de tudo em sua vida. Pura, vulnerável, ridiculamente humana. Ele apagou o cigarro no chão e estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Seus dedos tocaram os dela, quentes e firmes, enviando um choque inesperado pela espinha de Ji-eun. Você quase me assustou de verdade, disse ele, voz grave e rouca, com um traço de humor que surpreendeu até seus capangas. Ji-eun piscou, coração martelando. Ele era lindo de um jeito perigoso, traços afiados, perfume amadeirado misturado ao cheiro de fumaça, e uma presença que a fazia se sentir pequena. Você é um dos pais? Perguntou ela ainda de joelhos, a fantasia embolada ao redor. Os homens ao redor riram baixinho, mas Tae-woo não. Ele a puxou para cima com facilidade, o corpo dele perto demais, o calor dele invadindo o espaço dela. Algo assim, respondeu, olhos fixos nos dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Mas ursinhos como você
Não deviam pular em lobos. Ela riu nervosamente, um som leve que cortou a tensão no ar. Bem, se eu sou o urso, você deve ser o lobo grande e mau. Mas eu prometo, não mordo. Só assusto mal. O toque dele demorou 1 segundo a mais, e Ji-eun sentiu um formigamento na pele, algo além do embaraço. Quem era esse homem que olhava para ela como se ela fosse um enigma a ser desvendado? Enquanto os capangas relaxavam, Tae-woo a soltou devagar, mas não sem roçar o polegar na palma da mão dela. Um gesto sutil, quase acidental, que a deixou sem fôlego. Fique por aqui, murmurou ele, baixo o suficiente para só ela ouvir. A festa ainda não acabou. Ji-eun assentiu confusa, enquanto ele se afastava para retomar a reunião. Mas no fundo da mente dela, uma inquietação crescia. Aqueles homens não pareciam pais, e o olhar dele prometia algo perigoso, algo que uma garota como ela não devia desejar. Mal sabia ela que, do outro lado do salão, um rival observava a cena, anotando mentalmente a fraqueza recém-descoberta de Tae-woo. E quando Ji-eun finalmente tirou a fantasia para pegar seu pagamento, uma sombra a seguiu para fora do prédio, sussurrando ameaças no vento noturno de Seul. Jeon correu pelas ruas movimentadas de Gangnam, o ar fresco da noite de outono aliviando o suor que ainda grudava em sua pele. A fantasia de ursinho estava embolada em uma sacola plástica e o envelope com os 50.000 won queimava em seu bolso como uma vitória pequena, mas necessária. Finalmente, murmurou ela, acelerando o passo para pegar o metrô antes que as últimas composições lotadas partissem. Sua mãe esperava em casa, no apertado apartamento em um bairro pobre de Mapugu, com uma sopa de ramen pronta e perguntas sobre o dia. Ji-eun não mencionaria o tombo ridículo, ou o homem que a ajudara a se levantar com um toque que ainda formigava em sua mão. Mas o sentimento de ser observada não a largava. Olhou para trás, vendo apenas as luzes neon dos bares e as silhuetas de salarymen bêbados cambaleando para casa. Paranoia boba, pensou, balançando a cabeça. No entanto, quando virou a esquina para a estação, uma mão pesada pousou em seu ombro. Ela congelou, o coração disparando. Calma, senhorita. O chefe quer falar com você. Era um dos homens do salão, alto, com cicatriz no queixo e um terno que parecia apertado demais. Ji-eun se afastou, olhos arregalados. Quem? O tal do lobo grande e mau? Diga que eu já fui embora. Foi só um erro, eu não vi nada. O homem riu, um som gutural que ecoou na rua vazia. Ele insistiu, carro. Apontou para um sedã preto estacionado na calçada, vidros escuros e motor ronronando baixo. Antes que ela pudesse protestar, outro capanga surgiu do nada, flanqueando-a. Sem escolha, Ji-eun entrou no banco de trás, o cheiro de couro novo e cigarro misturando-se ao perfume amadeirado que ela reconheceu de imediato. Tae-woo estava lá, no assento ao lado, pernas cruzadas, olhando para o celular como se sua presença fosse rotina. Você me segue agora? Isso é sequestro, exclamou ela, voz aguda, mas o carro já deslizava pela avenida, as luzes de Seul borrando pelas janelas. Tae-woo ergueu os olhos, um sorriso preguiçoso curvando seus lábios. Sequestro? Eu só ofereci uma carona. Gangnam para Mapugu é longe demais para uma garota de ursinho sozinha à noite. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se nas bochechas ainda rosadas do embaraço anterior. Ji-eun cruzou os braços, sentindo o calor subir novamente. Ele era perto demais, o joelho dele roçando o dela acidentalmente a cada curva, enviando faíscas pela perna dela. Por que eu? Vocês pareciam ocupados com, sei lá, negócios de adultos. Eu só queria o pagamento e sumir. Ele se inclinou um pouco, o aroma dele invadindo o espaço confinado. Porque você é interessante. A maioria das pessoas foge de mim. Você pulou em cima. Sua voz era baixa, com um tom de diversão que contrastava com a frieza que ela vira no salão. O capanga no banco da frente, um homem chamado Min-ho, que Ji-eun ouviu ser mencionado, tossiu para disfarçar uma risada. Interessante? Eu caí em cima, isso sim. E se você é tão perigoso, por que não me deixa em paz? Ji-eun tentou soar firme, mas sua voz traiu um tremor.
O carro parou em um sinal, e Tai-Woo estendeu a mão, tocando levemente o braço dela para acalmá-la. O gesto foi gentil, mas possessivo, os dedos quentes contra a pele exposta de sua blusa fina. Perigoso? Talvez. Mas você não tem ideia do quanto. Seus olhos se fixaram nos dela, e por um segundo a máscara de chefe implacável rachou. Havia curiosidade ali, algo vulnerável. O que uma garota como você faz pulando em festas como aquela? Precisa de dinheiro? Ji-eun hesitou, mordendo o lábio. Minha mãe está doente. Aluguel atrasado. É só um bico. Não sou como vocês, com ternos caros e carros pretos. Ela gesticulou para o interior luxuoso e Min-ho riu novamente do banco da frente. Chefe, ela tem língua afiada. Cuidado, ou vai te morder de verdade. Tai-Woo ignorou o capanga, mas seus olhos brilharam com humor. Eu gosto disso, a maioria lambe minhas botas. Ele se aproximou mais, o breath dele quente em seu ouvido enquanto sussurrava. Deixe-me ajudar. Um favor pelo susto que você me deu. O sinal abriu e o carro acelerou, mas o ar entre eles ficou carregado. Jean sentiu o corpo inteiro formigar com a proximidade. O tecido de sua calça roçando a dela. O calor dele, como uma promessa silenciosa. Ajuda? Eu não preciso de caridade de estranhos, especialmente de quem parece saída de um filme de gangsters. Ele riu baixinho, um som raro e genuíno que a pegou de surpresa. Gangsters. Somos mais como empresários noturnos. O carro parou em frente ao prédio dela, um edifício antigo e mal iluminado em Mapogu. Ji-eun abriu a porta, mas Tai-Woo a segurou pelo pulso, não forte o suficiente para machucar, mas firme o bastante para prendê-la. Seus dedos traçaram um círculo leve na pele interna do braço dela, enviando arrepios. Fique longe de problemas, Ji-eun. Seul é grande, mas eu vejo tudo. Ele sabia o nome dela. Devia ter perguntado aos organizadores. O tom era protetor, quase ciumento, como se já a considerasse dele. Ela puxou o braço devagar, o toque demorando para se desfazer. E se eu quiser mais sustos, você me deve um por me arrastar para cá. Era uma provocação leve, humor misturado ao medo, mas seus olhos traíam o desejo de saber mais. Tai-Woo sorriu devagar. E então me encontre amanhã, no café da esquina da sua rua, às 7, sem ursinho dessa vez. Antes que ela pudesse responder, o carro partiu, deixando-a na calçada com o coração acelerado e uma sensação de que sua vida comum acabara de colidir com algo irreversível. Naquela noite, enquanto Ji-eun contava o dinheiro para a mãe, que dormia no sofá com um cobertor puído, o telefone tocou. Número desconhecido. Ei, ursinho, durma bem, mas lembre, se alguém te seguir de novo, me diga. Era ele. Ela desligou, rindo nervosa, mas no dia seguinte, ao sair para o trabalho no café, uma moto preta a esperava na esquina. Não de Tai-Woo, mas de um rival que vira a fraqueza no salão. O homem desceu, olhos frios. O chefe Kang acha que pode brincar? Diga a ele que isso acaba agora. Ji-eun recuou, o pânico subindo enquanto ligava para o número que salvara impulsivamente. Tai-Woo. Eles estão aqui. O pânico de Ji-eun ecoava na linha aberta, o som da moto ronronando ao fundo como um predador à espreita. Tai-Woo. Eles estão aqui. Na esquina, um cara com moto preta, olhos frios como gelo. Ele disse que é o fim para você. Do outro lado, a voz de Tai-Woo cortou o ar como uma lâmina afiada, mas com um tom urgente que ela não esperava. Fique onde está, não corra. Eu chego em 2 minutos. O clique da ligação foi abrupto, deixando-a sozinha com o coração na garganta. O homem na moto desceu devagar, aproximando-se com um sorriso torto, a jaqueta de couro rangendo. Ei, garota! O Kang acha que pode se esconder atrás de uma coisinha como você? Me dá o telefone dele e eu te deixo ir. Ji-eun recuou contra a parede do prédio, o concreto frio mordendo suas costas através da blusa fina. O ar de Seul carregava o cheiro de chuva iminente, misturado ao escapamento da moto. Eu não sei de nada, sai daqui! Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, mas havia uma faísca de teimosia, a mesma que a fizera pular da cortina na noite anterior. O rival riu, estendendo a mão para agarrar seu braço. Você é fofa, mas o chefe vai te usar como isca. Vem cá.
Seus dedos roçaram a manga dela e Ji-eun se debateu, o pulso ainda sensível do toque de Tai-woo na noite passada. De repente, o ronco de um motor mais potente invadiu a rua. Um SUV preto surgiu da esquina como um fantasma, freando com um guincho de pneus. A porta se abriu e Tai-woo saltou, o terno impecável contrastando com a fúria em seus olhos escuros. Atrás dele, Min-ho e outro capanga flanqueavam, mãos já nos coldres escondidos. "O que você pensa que está fazendo, Park? Tocando no que é meu?" A voz de Tai-woo era baixa, letal, como o rosnar de um lobo. Ele se posicionou entre Ji-eun e o rival, o corpo alto bloqueando a visão dela, exalando um calor protetor que a envolveu como um manto. O ar ao redor dele cheirava a colônia amadeirada e tensão, o suficiente para fazer o estômago dela revirar. Park, o rival, ergueu as mãos em fingida rendição, mas seus olhos brilhavam com malícia. "Seu. Desde quando um urso de pelúcia é território de Kang Tae-woo? Ouvi dizer que você amoleceu, chefe. Uma garotinha te distraiu na reunião ontem." Ele cuspiu no chão, e Min-ho avançou um passo, mas Tai-woo o deteve com um gesto. "Volte para sua toca, Park. Isso não é da sua conta." Tai-woo se virou ligeiramente para Ji-eun, sem desviar o olhar do inimigo, e murmurou: "Vai pro carro. Agora." Sua mão encontrou a dela no escuro, os dedos entrelaçando-se com uma firmeza que era ao mesmo tempo comando e carícia. O toque era elétrico, quente contra a frieza do medo dela, e por um segundo o mundo se resumiu àquela conexão. A aspereza da pele dele contra a maciez da dela, o pulso acelerado batendo em uníssono. Ji-eun obedeceu, correndo para o SUV enquanto ouvia o confronto escalar. "Você acha que pode me ameaçar na minha rua? Isso é guerra, Kang", gritou Park, mas o som de um soco ecoou, seguido de um gemido. Ela se encolheu no banco de trás, o couro macio contrastando com o tremor em suas pernas. Min-ho entrou logo depois, dirigindo rápido, enquanto Tai-woo se jogava no assento ao lado dela, o rosto marcado por um arranhão superficial na bochecha, sangue perolando devagar. "Você está bem?" perguntou ela sem pensar, estendendo a mão para tocar o ferimento. Seus dedos roçaram a pele dele e Tai-woo capturou a mão dela, pressionando-a contra sua face. O gesto era íntimo, vulnerável, os olhos dele se fechando por um instante, como se o toque dela fosse um bálsamo. "Estou, mas você... Por que ligou para mim?" Sua voz saiu rouca, o breath quente contra a palma dela. O carro acelerava pelas ruas de Mapogu, luzes neon borrando pelas janelas, mas o espaço entre eles parecia encolher. Ele não soltava a mão dela, traçando o polegar no dorso, um gesto circular que enviava arrepios pela espinha dela. Ji-eun engoliu em seco, o rosto corando sob o olhar intenso dele. "Eu... não sei. Você disse para te avisar se alguém me seguisse. E aí ele apareceu, falando de você como se eu fosse parte disso tudo." Ela riu nervosamente, tentando aliviar a tensão. "Eu sou só uma garçonete que cai de fantasia. Não sou feita para isso." Tai-woo sorriu de lado, um sorriso que rachava sua fachada de gelo, revelando dentes brancos e um traço de humor. "Talvez você seja mais forte do que pensa. A maioria correria gritando. Você ficou e lutou." Ele se inclinou mais perto, o joelho dele pressionando o dela, o calor do corpo dele invadindo o espaço confinado. O cheiro dele, fumaça, colônia e algo metálico do sangue, a envolvia, fazendo seu coração bater descompassado. Seus lábios estavam a centímetros dos dela, o ar entre eles carregado de eletricidade, como se um beijo fosse inevitável. "Por que você me protege assim?" "Eu nem te conheço direito", sussurrou ela, os olhos fixos nos dele, hipnotizada pela vulnerabilidade que via ali, uma rachadura no homem que comandava sombras. Ele hesitou, o polegar pausando no toque. "Por quê? Eu não sinto isso há anos. Controle, sim. Mas isso, essa faísca, você me faz querer mais do que o poder." Sua confissão saiu baixa, quase um segredo, e ele se aproximou ainda mais, o nariz roçando o dela, o breath misturando-se. Ji-eun sentiu o corpo inteiro formigar, o desejo crescendo como uma onda, os lábios entreabertos em antecipação.
Mas Min-ho pigarreou do banco da frente, quebrando o momento. Chefe, estamos chegando no clube. A reunião de emergência com os aliados. Park não vai parar. Ele sabe da fraqueza agora. Tai-woo se afastou devagar, os olhos ainda queimando nos dela, prometendo continuação. Você vem comigo, não te deixo sozinha. O carro parou em frente a um clube subterrâneo em Hongdae, luzes pulsantes vazando pela entrada. Ji-eun desceu, o braço dele ao redor da cintura dela em um gesto protetor, guiando-a para dentro. O lugar era um covil de fumaça e sussurros, homens de terno discutindo deals em mesas de veludo. Ela se viu arrastada para uma sala privativa, onde Tai-woo assentou ao seu lado, a mão dele nunca deixando a dela. Enquanto ele negociava com rivais menores, explicando o confronto com Park, Ji-eun observava, o corpo colado ao dele no sofá apertado. Cada palavra dele era afiada, mas seus dedos traçavam padrões invisíveis na coxa dela sob a mesa, um toque secreto que a fazia morder o lábio para não gemer. Eles acham que podem me testar por causa de uma mulher, disse ele a um aliado, mas seus olhos voltavam para ela, cheios de desejo. Mas eu protejo o que é meu. O humor veio quando um capanga tropeçou em uma taça de soju, derramando no colo de Tai-woo. Desculpa, chefe, foi o nervosismo. Ji-eun riu, limpando com um guardanapo, os dedos roçando o tecido úmido sobre a perna dele. Viu? Até lobos grandes derramam bebida. Humano, afinal. Ele capturou o pulso dela novamente, puxando-a para mais perto no sofá, os lábios quase tocando a orelha dela. Só para você eu sou humano, ursinho. O apelido saiu carinhoso, e ela sentiu o calor subir, o corpo dele pressionando o dela de leve, prometendo mais. Mas no meio da negociação, a porta se abriu com violência. Um mensageiro ofegante entrou, rosto pálido. Sheffield, Park invadiu o armazém. Seus homens estão encurralados. E ele deixou uma mensagem. A garota ou a vida deles? O ar gelou, e Tai-woo apertou a mão de Ji-eun com força, os olhos escurecendo com fúria. O ar na sala privativa do clube em Hongdae se tornou sufocante, como se as paredes de veludo vermelho tivessem se fechado ao redor deles. Tai-woo soltou a mão de Ji-eun devagar, mas seus dedos demoraram a se afastar, traçando um último círculo na palma dela antes de se erguerem. Seus olhos, agora duas poças de fúria controlada, varreram os aliados reunidos, homens de rostos marcados por cicatrizes e lealdades compradas com sangue. Park quer guerra. Ele vai ter. Min-ho, mobilize os homens no armazém, eu cuido do resto. Sua voz era um trovão baixo, ecoando a autoridade, mas Ji-eun sentiu o tremor sutil em sua mão quando ele a tocou de novo, dessa vez no ombro, como se precisasse se ancorar nela. Ji-eun piscou, o coração martelando contra as costelas, o cheiro de soju derramado ainda pairando no ar, misturado ao suor nervoso dos presentes. O que eu tenho a ver com isso? Me tirem daqui, por favor. Sua voz saiu mais fraca do que queria, mas havia uma faísca de raiva. Ela não era peão em um jogo de gangsters. Olhou para Tai-woo, buscando nos olhos dele a vulnerabilidade que vira momentos antes, mas encontrou apenas a máscara de chefe implacável se recompondo. O toque dele no ombro era quente, protetor, mas agora carregado de peso, como se a presença dela fosse tanto uma fraqueza quanto uma força. Você fica comigo, disse ele firme, puxando-a para mais perto enquanto os aliados se dispersavam em murmúrios urgentes. A sala esvaziava rápido, deixando-os quase sozinhos, exceto por Min-ho, que pairava na porta como um cão de guarda. Tai-woo a guiou para um canto mais escuro, o corpo dele bloqueando a luz pulsante do clube, o calor dele invadindo o espaço dela novamente. Seus lábios roçaram a testa dela, em um gesto fugaz, não um beijo, mas algo que a fez tremer. O breath dele quente, carregado de desejo reprimido e medo. Park usa você para me atingir. Ele viu como eu olhei para você no salão. Se eu te deixar ir, ele te pega de novo. E eu não aguento isso. Ji-eun recuou um passo, o concreto frio do chão sob os saltos gastos, ecoando sua confusão. O barulho abafado da música do clube vazava pela porta,
um ritmo pulsante que contrastava com o caos em sua mente. Então o quê? Eu sou refém agora? Sua fraqueza? Eu tenho uma vida, Tai-Wu. Minha mãe precisa de mim e o café onde eu trabalho. Isso não é um filme. Lágrimas de frustração pinicaram seus olhos, mas ela as conteve, erguendo o queixo. O humor veio involuntário, uma defesa frágil. Primeiro eu caio de ursinho em cima de você, agora sou isca. Minha sorte é péssima. Ele riu baixinho, um som rouco que rachou a tensão por um segundo, os olhos suavizando, enquanto ele erguia a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi gentil, os dedos deslizando pela bochecha, traçando o contorno do maxilar com uma lentidão que acelerou o pulso dela. Sua sorte me trouxe você. E sim, você é minha fraqueza, mas também minha força. Ele se aproximou, o peito dele quase tocando o dela, o aroma amadeirado da colônia misturando-se ao suor da adrenalina. Jean sentiu o corpo responder apesar do pânico, o calor subindo pelo pescoço, os lábios entreabertos, o desejo de se entregar àquele abraço que prometia segurança em meio ao caos. Seus dedos se entrelaçaram nos dele, apertando com força, como se pudesse ancorar os dois naquele momento. Mas a porta se abriu de novo e Min-ho entrou, rosto tenso. Chefe, o armazém está sob fogo. 2 homens feridos. Park deixou uma mensagem no celular de um deles. Entregue a garota até o amanhecer ou queimo tudo. O ar gelou novamente e Ji-eun sentiu o estômago revirar. Tai-Wu xingou baixinho em coreano, um som gutural que a fez estremecer, e soltou a mão dela para pegar o telefone. Seus olhos voltaram para ela, cheios de conflito, lealdade à máfia que o moldara, versus o amor que brotava inesperado por uma garota comum. Eu não posso te arriscar, murmurou ele, a voz quebrando pela primeira vez, revelando o homem por trás do chefe. Vou te levar para um lugar seguro, fora de Seul por enquanto. Minha família tem uma casa nas montanhas de Gangwon-do. Lá ninguém te acha. Ele a puxou para um abraço rápido, os braços fortes ao redor da cintura dela, o coração dele batendo forte contra o dela. O abraço era desesperado, o corpo dele pressionando o dela com uma urgência que misturava proteção e paixão, as mãos subindo pelas costas, os lábios roçando o pescoço dela em um sussurro. Fique comigo nisso. Eu resolvo. Mas se você for embora agora, eu perco tudo. Ji-eun hesitou, o corpo mole contra o dele, o calor dele atraindo-a como uma chama. Parte dela queria fugir, voltar à vida simples de garçonete e contas atrasadas, onde o perigo era só o chefe rabugento no café. Mas outra parte, a que sentia o formigamento da pele onde ele tocava, o desejo de desvendar aquele homem de camadas, a impedia. E se eu disser não? Se eu quiser lutar ao seu lado, em vez de ser escondida como uma boneca? Sua voz saiu desafiadora, mas os olhos traíam o medo, o conflito interno rasgando-a por dentro. Ela crescia ali, na borda do abismo, aprendendo que amor em um mundo de sombras exigia coragem além do que imaginara. Tai-Wu a olhou, os olhos escuros queimando com uma mistura de orgulho e dor. Então você decide. Mas saiba, a máfia não perdoa fraquezas. Se Park te pegar, ele usa você contra mim. E eu mato por você. As palavras saíram pesadas, uma confissão que selava o dilema. Lealdade ao império de sangue versus o fogo novo da paixão. Ele se inclinou, os lábios a milímetros dos dela, o breath entrelaçando-se, o corpo tenso como uma corda prestes a romper. Ji-eun fechou os olhos, inclinando-se para frente, o beijo quase acontecendo. Uma promessa de rendição mútua. De repente, o telefone de Tai-Wu vibrou, cortando o momento. Ele atendeu, o rosto endurecendo. O quê? Traidor no meu círculo? Desligou, os olhos voltando para ela com uma sombra de traição. Min-ho. Ele sumiu. Alguém nos vendeu. E o endereço da sua mãe. Eles sabem. O pânico finalizou o dilema, forçando uma decisão perigosa. Separá-la agora ou arriscar tudo juntos. Ji-eun gelou, o mundo desabando. Enquanto sirenes distantes ecoavam pelas ruas de Seul,
aproximando-se como um veredicto. As sirenes distantes cortavam a noite de Seul como facas afiadas, aproximando-se cada vez mais, um lembrete cruel de que o mundo de Tai Wu estava prestes a engolir tudo. Ji-eun sentiu o pânico subir pela garganta, um nó apertado que a sufocava, enquanto o abraço dele se desfazia devagar. O corpo de Tai Wu ainda irradiava calor, mas agora era misturado a uma rigidez de aço, os músculos tensos sob o terno amarrotado pelo confronto anterior. Seus olhos, aqueles poços escuros que a hipnotizavam, agora carregavam uma sombra de traição que a aterrorizava mais do que as ameaças de Park. Min-ho-man. Traidor? Murmurou ela, a voz trêmula ecoando na sala vazia do clube, onde o cheiro de soju azedo e fumaça velha se grudava no ar como um mau presságio. O piso de madeira rangia sob os pés dela, e o pulsar distante da música parecia zombar da gravidade do momento. Ji-eun recuou um passo, o coração disparado batendo contra as costelas, como se quisesse fugir do peito. Ele era seu homem de confiança. Como? Como eles sabem da minha mãe? Eu não contei para ninguém. Tai Wu passou a mão pelo rosto, o arranhão na bochecha ainda latejando, uma linha vermelha que contrastava com a palidez repentina de sua pele. Ele se aproximou dela de novo, os dedos roçando o braço dela em um gesto instintivo, quente e urgente, como se o toque pudesse ancorar os dois no caos. Eu confiei nele demais. Min-ho era como um irmão, depois do que aconteceu com o meu. Mas a máfia corrói tudo, Ji-eun. Segredos viram armas. Sua voz saiu rouca, carregada de uma dor antiga que ele raramente deixava escapar. Pela primeira vez, ela viu além da fachada do chefe implacável, um vislumbre de trauma, de um passado onde ele perdera o irmão em uma emboscada rival, anos atrás, o que o transformara no homem frio que comandava sombras. Ji-eun sentiu um aperto no peito, empatia misturando-se ao medo. O aroma amadeirado dele a envolvia, misturado ao suor da adrenalina, e ela não pôde evitar estender a mão, tocando o peito dele sobre o tecido da camisa, sentindo o coração dele galopar sob a palma. Então por que eu? Por que me arrastar para isso? Você poderia ter me deixado ir ontem, no carro. Seus dedos tremiam ligeiramente, traçando o contorno da gravata solta, um gesto íntimo que os dois sabiam ser perigoso demais para o momento. Ele capturou a mão dela, pressionando-a contra o peito com mais força, os olhos fixos nos dela, queimando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque você me faz lembrar quem eu era antes disso tudo, antes da máfia me engolir, meu irmão. Ele era como você, leve, rindo de tudo. Eu o perdi para rivais como Park, e jurei nunca mais me apegar. Mas você caiu na minha vida como um furacão de pelúcia, e agora eu não consigo soltar. Sua confissão saiu baixa, quase um sussurro, o breath quente roçando os lábios dela enquanto ele se inclinava. O corpo dele a centímetros do dela, criando uma bolha de calor em meio ao frio da sala. Jean sentiu o formigamento subir pela espinha, o desejo lutando contra o pânico, o jeito como os quadris dele roçavam os dela de leve, uma promessa não dita de entrega. Ela riu, um som nervoso e fraco, tentando injetar humor na escuridão. Um furacão de pelúcia? Pelo menos é melhor que ursinho desajeitado. Mas Tai Wu, se Min-ho nos traiu, o que sobra? Eu não sou forte o suficiente para isso. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, e ele as limpou com o polegar, o toque suave contrastando com a urgência no ar. O som das sirenes agora era mais próximo, ecoando pelas ruas de Hongdae como um alarme inevitável. Você é mais forte do que eu, respondeu ele, puxando-a para um abraço apertado, os braços fortes envolvendo a cintura dela, o queixo apoiado no topo da cabeça. O corpo dela se moldou ao dele, macio contra a rigidez, o calor compartilhado acalmando o tremor nas pernas dela. Eu construí um império de medo, mas você me faz querer derrubá-lo tudo por uma chance de normalidade. De noites sem tiroteios, só com você rindo de mim. Seus lábios roçaram a têmpora dela, um beijo leve que enviou ondas de calor pelo corpo dela, os dedos dele traçando círculos lentos nas costas, descendo até a curva da lombar em um gesto possessivo e carinhoso.
Mas o momento se quebrou quando o telefone dele vibrou novamente, um zumbido insistente que os separou. Tai-Woo atendeu, o rosto endurecendo enquanto ouvia. O quê? O armazém em chamas? E a casa da mãe dela? Cercada? Ele desligou, os olhos voltando para Ji-eun com uma urgência desesperada. Eles agem rápido. Park quer me forçar a escolher. Você ou meu império. Se eu for atrás dele agora, perco tudo. Mas se te entregar, eu perco você. A separação era inevitável. Ele a empurrou gentilmente para a porta dos fundos, o toque demorando na mão dela, relutante. Vá para um lugar seguro. Eu cuido da sua mãe primeiro. Depois venho te buscar. Mas prometa, lute por nós. Não fuja. Ji-eun hesitou na soleira. O ar frio da rua invadindo a sala, carregado de chuva fina que molhava os cabelos dela. O coração dela doía com a distância forçada, o desejo de ficar ao lado dele lutando contra o instinto de sobrevivência. E se eu não quiser esperar? Se eu decidir entrar nessa bagunça por você? Sua voz saiu desafiadora, os olhos brilhando com uma determinação nova, nascida do amor que crescia incontrolável. Ela se inclinou para um beijo rápido, os lábios roçando os dele em uma faísca de fogo, doce e urgente, antes de se virar e correr para a noite. Tai-Woo a observou partir, o peito apertado, sabendo que a decisão dela mudaria tudo. Mas enquanto dirigia para o confronto, um plano arriscado se formava em sua mente: confrontar o traidor e acabar com Park de uma vez, mesmo que custasse sua posição na máfia. As sirenes agora uivavam próximas, e no retrovisor ele viu sombras se movendo. A perseguição começava, forçando uma escolha final que selaria o destino dos dois. A chuva fina caía sobre as ruas de Hongdae, como um véu prateado, molhando os cabelos de Ji-eun, enquanto ela corria pelas vielas estreitas, o coração ainda acelerado pelo roçar fugaz dos lábios de Tai-Woo. O beijo fora breve, mas incendiário. Um toque úmido e urgente que prometia mais, que a deixava com o gosto dele na boca, salgado de suor e determinação. Ela não parou para pensar. O instinto a guiava para longe do clube, mas não para casa. Não, ela não fugiria. Em vez disso, virou para o beco onde sabia que os capangas de Park se reuniam às vezes, um esconderijo que ouvira sussurrar na reunião caótica. Se ele me quer como isca, eu vou ser o anzol, murmurou para si mesma, a voz tremendo, mas os passos firmes. O ar cheirava a asfalto molhado e lixo podre, e o som das sirenes agora era ensurdecedor, ecoando como um presságio. Enquanto isso, Tai-Woo acelerava o SUV pelas avenidas de Seul, os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente contra o vidro embaçado. Suas mãos apertavam o volante com força, os nós dos dedos brancos, mas sua mente girava em torno de Ji-eun. O jeito como o corpo dela se moldara ao dele no abraço macio e teimoso, o calor da pele dela sob seus dedos. Idiota, resmungou ele para si mesmo, um sorriso amargo curvando os lábios. Ela me faz querer jogar tudo fora por um riso desajeitado. O retrovisor mostrava luzes piscando atrás. Carros de Park, ou talvez polícia infiltrada. Ele pisou no acelerador, desviando para o armazém em chamas nos subúrbios industriais, onde o confronto final o esperava. Mas no fundo um plano se formava. Não só acabar com Park, mas revelar o traidor e oferecer a Ji-eun uma saída. Uma vida longe das sombras, mesmo que custasse seu trono. Ji-eun chegou ao beco ofegante, o vestido colando a pele pela chuva, os saltos gastos escorregando no pavimento irregular. Ali, sob uma lâmpada tremeluzente, Min-ho esperava, encostado em uma parede grafitada, fumando um cigarro com mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Você? O que diabos? O chefe te mandou. Ela parou, o peito arfando, água escorrendo pelo rosto como lágrimas. Não, eu vim sozinha. Traidor. A palavra saiu afiada, carregada de raiva misturada ao medo, mas ela ergueu o queixo, aproximando-se devagar. O cheiro de cigarro úmido invadiu o ar e Min-ho riu, um som nervoso que ecoou nas paredes úmidas. Garotinha corajosa. Park me pagou bem para isso. O Kang é fraco por você, fácil de quebrar. Ji-eun sentiu o estômago revirar,
mas avançou mais um passo, os olhos fixos nos dele. Fraco? Ele te confiava como irmão. E você o vende por quê? Dinheiro? Medo? Sua voz tremia, mas havia uma faísca de humor negro. Eu caí de ursinho em cima dele e agora você acha que sou o calcanhar de Aquiles? Patético. Min-ho hesitou, o cigarro pausando na boca, e nesse instante ela viu a rachadura, dúvida em seus olhos. Talvez eu seja só uma garçonete, mas eu sei o que é lealdade. Minha mãe me ensinou isso, limpando casas enquanto eu sonhava com mais. Antes que ele pudesse responder, o ronco de motores invadiu o beco. Tai-Woo surgiu na entrada, o SUV bloqueando a saída, seguido por 2 aliados leais. Ele saltou arma em punho, o terno encharcado delineando os ombros largos, os olhos flamejando ao ver Ji-eun tão perto de Min-ho. Afaste-se dela, rosnou, avançando como um predador, o corpo tenso, pronto para o pior. Mas Ji-eun ergueu a mão, parando-o. Espere, ele vai falar. Min-ho recuou contra a parede, o rosto pálido sob a luz fraca. Chefe, Park prometeu imunidade. Depois do seu irmão eu vi como isso destrói. Não queria acabar igual. Tai-Woo parou, o peito subindo e descendo, a chuva escorrendo pelo rosto marcado. Por um segundo, a fúria deu lugar à dor antiga. O irmão perdido, a culpa que o corroía. Você era família, murmurou ele, voz rouca, baixando a arma ligeiramente. Ji-eun se aproximou de Tai-Woo, tocando seu braço, os dedos frios contra o calor da pele dele sob a manga molhada. O toque foi elétrico, ancorando-o, e ele virou o rosto para ela, os olhos suavizando em meio ao caos. Não mate ele ainda, sussurrou ela, o breath misturando-se ao dele, próximo o suficiente para sentir o tremor nos lábios. Use isso. Faça Park vir até nós. O plano dela era simples, mas brilhante. Usar Min-ho como isca reversa, ligando para Park e marcando um encontro no armazém em chamas. Tai-Woo assentiu, capturando a mão dela e pressionando-a contra o peito, onde o coração batia descompassado. Você é louca, ursinho, mas é por isso que eu te amo. As palavras saíram baixas, uma confissão no meio da tempestade. E Ji-eun sentiu o mundo parar. O amor, dito assim, cru e verdadeiro, aquecendo-a mais que qualquer fogo. O confronto no armazém foi rápido e brutal. Park chegou com meia dúzia de homens, o fogo crepitando ao fundo como um inferno simbólico, iluminando rostos sujos de fuligem. Tai-Woo e seus aliados os emboscaram, tiros ecoando no ar carregado de fumaça. Ji-eun ficou escondida nas sombras, mas quando Park avançou para Tai-Woo gritando, "Sua fraqueza acaba aqui!", ela surgiu, jogando uma garrafa vazia que distraiu o rival. "Não toque nele!", gritou ela, voz cortando o caos, corajosa e inesperada. Tai-Woo girou, derrubando Park com um soco preciso, o corpo do rival caindo inerte no chão molhado. Os homens de Park se renderam, algemados pelos aliados. No silêncio que seguiu, Tai-Woo se virou para Ji-eun, ofegante, o rosto sujo de cinzas, mas os olhos brilhando com alívio e algo mais profundo. Ele a puxou para si, os braços envolvendo-a com força, o corpo molhado e quente colando ao dela. "Você salvou tudo", murmurou contra o pescoço dela, os lábios roçando a pele úmida, enviando arrepios apesar do frio. O beijo veio então profundo e faminto, as mãos dele subindo pelas costas dela, traçando curvas com urgência contida, o gosto de chuva e vitória na boca. Min-ho, rendido, confessou o resto. Endereços falsos, planos frustrados. Tai-Woo o perdoou com uma condição: exílio, longe de Seul. Vá e não volte. Por ela. Era o twist. Tai-Woo, o chefe implacável, escolhia misericórdia por amor, rachando as regras da máfia. Ele dissolveu alianças ali mesmo, declarando que saía do jogo. Os negócios seriam passados a um sucessor leal, e ele começaria de novo, limpo, por Ji-eun. Dias depois, na casa nas montanhas de Gangwon-do, sob um céu estrelado, eles sentaram na varanda de madeira, o ar fresco cheirando a pinheiros e liberdade. Ji-eun encostou a cabeça no ombro dele, os dedos entrelaçados,
o calor da mão dele aquecendo a dela. Sem mais ursinhos ou lobos? Brincou ela, rindo leve, o som ecoando na noite. Taiwu sorriu, beijando a testa dela devagar, os lábios demorando na pele macia. Só nós. Eu cuido da sua mãe, do aluguel, de tudo. Você me derreteu, Ji-eun. Agora, me deixa te amar de verdade. O beijo final foi suave, cheio de promessas. Um novo começo, longe das sombras, onde o desejo se transformava em eternidade. E enquanto o vento sussurrava pelas árvores, eles se perderam um no outro, o mundo finalmente em paz.